E aí, galera, beleza? Seguinte, primeiramente, eu não vou ligar a câmera aqui, desculpe aí, mas eu tô no outro computador, ele não tem câmera. Galera, eu queria pedir perdão por mais duas coisas também. É que, tipo, o vídeo acabou ficando um pouco longo, que eu tentei fazer, tipo, de uma vez só, sem edição, só que eu precisei editar porque realmente eu fiquei gago em algumas vezes. A outra coisa que eu queria pedir perdão é por conta que, tipo, por algum motivo o OBS me trollou que o vídeo não ficou fluido. Tipo, na hora que eu queria que ele ficasse fluido, que era a hora que o robô tava escrevendo, o OBS simplesmente deu uma travada no vídeo. Tipo, a minha voz foi gravada, mas o vídeo ficou travado. Inclusive, em alguns trechos do áudio deu para perceber que tava travando. E, segundamente, o vídeo vai ser um pouquinho diferente. É, que vai ser uma parada que eu comentei no vídeo passado. E queria mostrar um pouquinho para vocês o que seria isso, tipo, é, ontem, que eu nunca tinha testado esse chat GPT, certo? E ontem, enquanto compilava aqui um jogo, eu resolvi dar uma testada nesse chat GPT para ver o poder dele, certo? Aí vocês vão entender porque tô alegre e confuso ao mesmo tempo. É seguinte, eu conversei com ele duas vezes aqui, eu fiz uma conversa aqui pedindo para ele fazer o jogo do Mario. E aí na conversa eu comecei assim, criei um jogo do Mario em 2D no Unity. E aí ele me respondeu que era apenas um modelo de linguagem, tipo um chatbot. E não tinha capacidade de criar jogos, mas ele podia me instruir como criar. E aí ele me deu, tipo, o passo a passo de como criar. Tipo, ele me deu um resumo, assim, de como eu poderia criar usando o Unity. Tipo, o detalhe dele foi muito bem feito, porque ele, tipo, primeiro fala sobre a criação de sprites, baixar sprites, criar essas coisas. E depois ele fala sobre você criar o projeto no Unity. E aí ele vai estendendo até a parte de você publicar. Tipo, ele dá uma ideia bem bacana de como você fazer. E aí eu fui pedir para ele criar o script da movimentação do Mario. Tipo, e aí ele criou um script aqui é, só para ele andar no eixo X, que é o eixo horizontal. E aí ele disse que se eu quisesse mais alguma coisa, eu poderia criar as plataformas, criar a física no chão, é, como é que se diz? E também a questão de pulo. Ele deu uma análise rápida aqui e ainda mostrou o que o script fazia de fato. Tipo, ele disse que ele se mexe no eixo horizontal e caso o jogador pressione as teclas esquerda ou direita, os botões A e D. Que é, no caso, se o cara for jogar naquele formato WASD. Só que aí eu fui um pouquinho mais além. Tipo, esse código ficou muito show. E eu tenho certeza que esse script ele funcionaria no Unity se eu simplesmente copiasse. E aí eu pedir para ele criar um script de pulo. Tipo, adicionar esse script de cima, um script de pulo e diminuir a velocidade que aqui tava, ele botou em 5 pedir para ele diminuir para 2. E observe que também que ele bota o comentário do que aquela variável faz. E aí eu fui pedir assim, diminuir a velocidade para 2 e altere o nome da variável move speed, que é a velocidade, para velocidade Mario. Tipo, eu pedi tudo isso em uma linha só.
Eu pedi tudo isso em uma linha só. E o mais incrível é que ele fez. Tipo, ele alterou a velocidade do Mario para 2 e ao mesmo tempo ele mudou a variável de Move Speed para velocidade de Mario. E aí ele adicionou o script também do pulo, que foi o que eu pedi. Aí só que ele botou um negócio mais robusto, assim, tipo, ele bota um ele bota até os scripts para você verificar se está no chão ou não. É coisa que eu não pedi, tipo, ele bota até para verificar se o personagem está no chão, porque tipo, no script de pulo, básico assim, você poderia botar só para tipo, quando ele tivesse, quando apertasse espaço, ele desse uma força para cima para que ele desse aquela impressão que tava pulando e ativasse o sprite da animação de pulo. Só que aí, nesse caso, se você fizer só isso, é, toda vez que apertar espaço, ele vai fazer isso. Ou seja, você vai ter um pulo infinito. E aí, esse código que a inteligência artificial fez, ela já faz um jeito de evitar que ele dê o pulo infinito. Tipo, ele limita. Como é que se diz? Ele limita o pulo só ser uma vez e quando a pessoa estiver no chão. É uma coisa que eu achei muito, muito bacana. Tipo, ele não tem aqui o double jump, vamos dizer assim. E só quando o cara estiver no chão. Inclusive, o estar no chão ele botou em português, ó. A variável estar no chão ele botou em português. E aí eu fui e comecei a enrolar um pouquinho mais ele, tipo, perguntar assim, qual software você indicaria para fazer sprites. Aí ele deu aqui uma lista de softwares para fazer sprites, só que aí ele tem uma lista geral, assim, tipo, são 5 itens que ele deu. E aí eu fui e perguntei, e qual deles são gratuitos? E aí ele filtrou esses 5, desses 5 ele filtrou os que eram gratuitos e deu mais dois que também são gratuitos. Tipo, aqui em cima ele tinha dado o Photoshop, aí como o Photoshop é pago, ele foi limitou aqui para que retirando o Photoshop. E aí no lugar do Photoshop ele botou o GIMP dizendo que é semelhante ao Photoshop. Tipo, não é bem semelhante ao Photoshop, mas faz imagem também, do mesmo jeito. Só é um pouquinho mais complicado de fazer as imagens que o Photoshop faz usando o GIMP, mas dá certo. É o GIMP, eu chamo de todo jeito. E aí eu fui botei pra. E se fosse fazer o meu código na Unreal Engine? E aí, o que acontece? A Unreal, ela tem duas formas de você criar um jogo. Tem a forma de você criando via script visual, que é o Blueprints, e tem a forma de você é, criando o script. E aí ele deu um resumo aqui de como fazer usando preprint. Tipo, não tem como ele mostrar aqui a visualização, é claro, por conta que tipo o preprint é um recurso dentro da Unreal e aí ele teria que ter acesso a Unreal para poder mostrar. E aí é justo ele mostrar na forma escrita. Talvez no modo mais futuro, talvez ele consiga mostrar assim o gráfico lá dentro da Unreal. Mas achei muito legal. E aí eu fui botei. E na outra forma da Unreal, através de código. E aí, em nenhum momento eu falei que a Unreal utiliza C++. E ele deu o passo a passo para eu fazer montar a Unreal primeiro, porque tipo, a Unreal, para você fazer o código, você tem que primeiro montar a estrutura para depois montar o código. E aí, ele deu deu primeiro a estrutura assim, mostrando como fazer e também meio que misturado que ele fez como seria o código, mas só que o código ficou é, ele não tem o código em si, ele tem apenas a estrutura.
E aí eu fui botei, você conseguiria escrever o código C++ pra mim? E aí ele escreveu, tipo, do jeito que ele explicou aqui. Só que aí teve uns bugs assim, aqui que ele meio que misturou o que era código com o que não era, né? Mas é normal. Uma inteligência artificial, ela faz sim, e principalmente se ela tiver questão de separação de estrutura de código e de texto, ela sim pode ter isso. E aí, eu fui e botei, você dominaria o mundo ou substituiria nós programadores e desenvolvedores de jogos? Aí ela explicou que não tem metas, desejos ou intenções, a função dela é apenas assistência, mas de boa. E aí eu perguntei como publicar o jogo, eu fui enrolando ele. E aí fui perguntando como publicar no Xbox, ele foi respondendo de uma forma bem satisfatória. E aí eu perguntei o que seria o tick no Reel, que é como se fosse o tempo do jogo, assim, o tempo de atualização do jogo. E aí, enfim, ele foi explicando aqui como é que funcionaria o tique, a fator de dilatação. E depois eu fui pedir pra. Eu fui botei assim, ajuste o Uni pra que o jogador deslize, possa deslizar. E aí ele deu os códigos no C Sharp, que é do Unity, pra deslizar. E tipo, isso depois de bastante conversa com a inteligência artificial, ela conseguiu pegar o último código em Unity que ela deu, que ela tinha dado outro em C++, da Unreal. E aí ele deu pra mim o código, assim, ficou incompleto, mas eu acho que é por conta que a que esse chat ele deve ter algum limite, algum limite de tempo, algum limite de linhas. E aí ele ficou incompleto, eu pedi para ele ajustar, ele tentou ajustar, só que ainda ficou partido, mas de boa, isso até porque essa ferramenta não é para substituir a gente, é só para ajudar, tipo, na hora que eu tiver uma dúvida eu pedir para ele, né? Não é para eu programar tudo no bicho. Até porque eu fico até com pena dos professores. Dos professores no futuro. Pedem um trabalho, os alunos vão e pedem assim. Aí eu fui pedir pra ele adicionar o Hadouken no Mario. Tipo, o Hadouken, pra quem não sabe, é do Street Fighter. Tipo, o Ryu e o Ken, ele tem uns golpes lá que ele solta meio que uma bola de fogo. É, que no fliperama era muito difícil de dar. Mas hoje no Street Fighter 5 e 4 eles melhoraram isso. Mas tem o Hadouken no Street Fighter e eu pedi pra adicionar no Mario. Em nenhum momento eu disse que o Hadouken era do Street Fighter. E aí ele cria. Ele simplesmente adicionou, falou como é que eu poderia criar, montando no Unity. E depois eu pedi para ele mostrar o código. Aí ele mostrou um código simples aqui do Hadouken. Ele desconsiderou o outro código, mas de boa. Tá para você juntar vários códigos no Unity. E aí, achei bem legal, assim. Aí, eu também criei pedi para ele, como é que eu poderia criar um chat de uma inteligência artificial utilizando Python, Flask e banco de dados, para ver se ele conseguiria dar uma noção a mais, assim. E aí ele criou, assim, uma ideia de como eu poderia criar, certo? Tipo, ele disse sobre a utilização do Flex, para que ele serviria, falou sobre os bancos de dados que eu poderia usar, tipo MySQL, Postgre, é, banco de dados no SQL, MongoDB. é, Enfim, ele foi dando umas ideias. E aí, eu fui pedir para ele gerar para mim um arquivo requirements. Esse arquivo eu só vi o pessoal chamando de requirements na documentação do Python. Nada mais, tipo, nos outros
E eu uso, mas, tipo, nos outros cantos, o pessoal, quando vai perguntar no Stack Overflow, alguma coisa assim, eles perguntam dependências, dependencies, eles não, só na documentação que está declarado como requirements. E aí, eu fui e pedi para ele gerar o arquivo requirements para mim, que é esse arquivo requirements, para quem está perdido, é basicamente um arquivo que resume todas as bibliotecas que você tem no projeto, para que quando você for usar o projeto Python em outro computador, você consiga dar um simples comando lá e ele instalar todas as bibliotecas do projeto para você. De uma forma bem rápida, que você não precisa ficar perguntando ao programador antigo qual foi a biblioteca que ele usou, ficar olhando os códigos para ver quais são as bibliotecas que estão no projeto. E aí, esse arquivo requirements, ele ajuda bastante para você diminuir o tempo procurando as bibliotecas do Python. E aí, o que acontece? É que ele gerou da mesma forma que eu gero. Tipo, aqui no caso, ele só falhou no negócio, porque, tipo, ele. Nessa primeira parte aqui, ele tinha resumido várias bibliotecas que eu poderia usar no projeto, mas não necessariamente, mas tipo, por exemplo, se eu quiser usar a MySQL, eu não preciso usar o Postgre ou o MongoDB. E acontece que aqui ele usou MySQL e usou o MongoDB na mesma lista de bibliotecas. E aí, é, quando eu fosse ajustar no código, eu teria que escolher se eu ia usar o MySQL ou o MongoDB e fazer os ajustes. E também ele citou aqui também sobre o NLTK, que é uma biblioteca de inteligência artificial, e a Space. E aqui no Requirements ele gerou os dois também. Mas isso assim é o de menos. Tipo, para uma inteligência artificial tá muito bom ele ter gerado o arquivo, mesmo com essa duplicidade de bibliotecas, mas por bom. E aí aqui no final ele explica como é para que serve o Requirements e deu aqui para mim o comando para instalar. É esse comando mesmo que eu uso, tipo, só basta usar esse comando, ele vai instalar todas as bibliotecas no meu projeto. E aí eu botei para ele me mostrar o código usando módulos na estrutura MVC. É, e aí, ele gerou aqui um código usando a estrutura MVC, só que teve um problema. Ele desconsiderou o contexto da conversa. Ele gerou um código usando Flask na estrutura do MVC, porém, e assim, não foi bem uma estrutura MVC, foi uma estrutura meio que camuflada de MVC, vamos dizer assim. Mas ele desconsiderou a questão da conversa, que aqui, no momento, ele está usando o chatbot. Ele só fez um script, só fez um modelo de MVC. E aí eu reformulei a pergunta, porque aqui eu tinha pedido o exemplo também. Aí poderia ser isso também. E aí eu fui botei assim, me mostra um script usando módulos na estrutura MVC que faça o que pedi no início do chat. E aí aqui a gente pode começar a ver um negócio bem interessante, que ele falou é, de chatbot. Em nenhum momento na conversa eu citei chatbot. Eu só citei chat com inteligência artificial. Ele já conseguiu, conseguiu o conceito de que isso seria um chatbot. E aí ele gerou aqui uma classe, um arquivo com uma estrutura baseada no MVC, é, usando o chatbot e o banco de dados e tudo que eu tinha pedido. Só que aí, tipo, é um baseado no MVC por conta que é o seguinte, MVC ele tem os arquivos mais separados, tipo, separados em,
É como se fossem uns módulos, tipo, o arquivo de modelo fica numa pasta, os arquivos de controle ficam em outra, os arquivos de view ficam em outra. E aí, o que acontece? Ele botou num arquivo só, mas, tipo, isso não tem problema, porque como é que se posso dizer? É, talvez seja para ele conseguir entregar melhor no chat. Mas também teve outro problema que é o seguinte, o controller, ele, ele na verdade não fica na mesma parte da view, tipo, ele tá, porque tipo, pode ver aqui que a view é isso aqui, ele renderiza a página HTML. O controller, ele botou tipo como se fosse um endereço em post, só que a regra de negócio ficou misturada aqui com a resposta desse, desse controle aqui, tipo, desse endpoint. E aí, ao meu ver, ele falhou nessa questão da definição do controller, sabe? Porque, tipo, o, aqui deveria ser mais ou menos assim, tipo, essas duas linhas aqui seria view. Na verdade, essas duas e essa aqui seria view. E essas três aqui seriam regras de negócio e aí entraria no controller. Talvez essa aqui até entrasse na de view, mas essas duas aqui seriam mais controller. E aí ele depois voltava para o view mostrando que retornou da regra de negócio, que no caso é o controller. Aí só isso que eu achei falho, assim, mas ele fez. E aí eu fui pedir, assim, me mostra o script estrutural da base. Eu queria complicar um pouquinho mais, botar ela um pouquinho mais para pensar, por conta que, assim, normalmente o pessoal chama script SQL, ou então é, script SQL estrutural do banco de dados, só que eu chamei de base, que é quase porque poucas pessoas chamam de base, tipo, a maioria chama de banco de dados. E aí ele mostrou aqui o script estrutural, não deixa de ser script estrutural, só que é assim, ele criou em Python. É, mas aqui é o script estrutural da base, tipo, o script para iniciar o banco de dados, usando a própria conexão do banco de dados. E aí, aí de boa, né? Aí eu fui pedir assim, me mostre na linguagem padrão. Eu ia botar na linguagem SQL, só que eu pensei, não, eu vou botar só a linguagem padrão para ver o que que ele dá. E aí não foi que ele gerou o SQL? Ele gerou o SQL em nenhum momento eu falando que era a linguagem padrão, que eu queria era o SQL. E ele mostrou e ainda deu um detalhamento do que seria. E aí eu vou perguntar aqui como seria o código usando o MySQL. Como seria o código utilizando o MySQL? Vamos ver. E ele demora assim um pouquinho para mostrar o código, porque é como se ele fosse pensando em tempo real. Eu também, por um momento, achei que tinha outra pessoa do outro lado gerando o código, mas na verdade não, aparentemente não é, até porque teve uns erros que ele cometeu nesse meio da conversa, mas tipo. Uns erros básicos. É, e aí eu pedi para ele gerar no MySQL, só que aí ele gerou foi o último código, né? É, ele vai explicar tudo de novo, mas praticamente é o meu código porque é SQL, então tipo todo do banco de dados vai usar
vai usar o SQL. Mas beleza, vamos. Eu vou pedir aqui, vou reformular essa pergunta porque ele entendeu como se fosse o código antigo, então ele gerou a mesma coisa. Vamos lá. É, como seria o código em Python utilizando o MySQL? Bora ver agora se ele consegue entender o que foi que eu perguntei. Ó, criando a conexão. E legal é que ele bota os comentários em português aqui também, ó. Aí criando a tabela de respostas, inserindo a resposta de exemplo. Até agora tá interessante. Vamos ver no que dá. Obtendo respostas. É, ele bugou aqui. Mas também ele mudou toda a estrutura do que ele tinha feito aqui, né? Vamos tentar complicar um pouquinho aqui. Me mostra outro script. Será que ele vai usar o mesmo script? Acho que ele vai gerar o mesmo script. Ah, acho que tem que ser um pouquinho mais específico nesse caso. É por isso que eu digo que é, eu acredito que não vai substituir programador, pelo menos nesse momento. Talvez a GPT-4, que tá por vir aí, ela consiga substituir, mas só que assim, para substituir um programador, você tem que pensar primeiro o seguinte, é que isso aqui, ele tá dando um código mais de exemplo, assim, tipo, de qualquer forma você teria que ter um conhecimento para conseguir juntar todos os códigos, e também para você ficar dando é, ajustes, né, no código, porque, tipo, o código pode ser que um dia ele venha dar bug, alguma coisa assim, é, e como é que se diz? E eu acredito que você passando o código para ele, vai ter uma hora que ele não vai conseguir ajeitar. Tipo, eu acredito que possa sim eu passar o código e ele dar uma ajustada. Mas, como é que se diz? Eu acredito que ele não foi feito assim para ficar dando manutenção no código. Ele foi feito para só ajudar mesmo. Tipo, você tem algum erro, em vez de pesquisar no Stack Overflow, vai pesquisar nele. Alguma coisa assim, sabe? Ou pode ser até que ele fique integrado com a Visual Studio. Ou o VS Code. Não sei, mas não acredito que ele vá substituir. Até porque, tipo, se ele substituir, uma linguagem, como é que eu posso dizer? Uma linguagem artificial, ela depende de dados para que ela consiga sobreviver por muito tempo. Pelo que eu estou vendo aqui, ela conseguiria sobreviver uns 10 anos sem base nova. Mas do jeito que a tecnologia atualiza também, pode ser que essa base que ele consiga se manter por 10 anos não seja suficiente para que, tipo, todos os programadores parem de trabalhar só porque ela existe e, sei lá, não vai ter mais base para ela e ela vai acabar morrendo, assim. É o que eu penso, sabe? Não me julguem, é apenas uma opinião minha. Tipo, pode ser que eu esteja errado, de que ele não vai substituir nos longos 20 anos. É, até porque, como eu disse, a tecnologia está em constante atualização. Então, e pelo que eu vi da GPT-3, que é essa, e a GPT-4, é, tende-se a só ficar mais possível ter uma substituição, mas eu acredito que não vai deixar de ser, não vai passar além do possível, virar realidade. Porque, tipo, é a lógica, né? Tipo, uma inteligência artificial ela é pra ajudar, não pra tirar alguém do mercado.
Mas pode ser que algum padrão ou outro acabe achando, né, que deve. Mas beleza. Eu vou tentar forçar com que ela faça o que eu pedi, certo? Porque tá complicado aqui. Eu vou pedir assim, me mostre um script. É, vamos lá. é, Usando MVC e MySQL, a linguagem Python, do que eu pedi no início do chat. Acho que assim fica mais fácil dele conseguir entender o que eu quero, porque como eu tenho um monte de script no meio, aí ele vai ficar só repetindo o mesmo script que eu tinha pedido por último, né? Então, não sei, para ver. Já mudou aqui para mais que ele conectou. É, criou o chatbot model, beleza, beleza. Rapaz, parece que tá mais complexa do que do outro. Não, tá não, é porque realmente é mais complexo mesmo. É porque realmente é mais complexo. Por isso que ele preferiu usar o MongoDB naquele outro. É, mas beleza, ele cheirou aqui do mesmo jeito. Show de bola. Eu vou agora tentar complicar um pouquinho mais. Eu vou pedir para ele criar em Spring Boot. O Spring Boot, até onde eu saiba, ele não existe para o Python, ele só existe para o Java. Vamos ver se ele consegue, se ele acha uma biblioteca do Spring Boot no Java ou no Python, ou se ele converte totalmente para o Java. O Spring Boot nada mais é do que um substituto para o Flask, que é. Como é que se diz? É basicamente para API, página web, essas coisas. Ah, tá. Eu já tava achando que ele tava escrevendo em Python, mas tá escrevendo em Java. Tá aí. Tá aí. Desisto. Desisto. É, eu não. Realmente vamos ser substituídos. Brincadeira, não vamos ser substituídos, não. Relaxa. Essa ferramenta, até o momento, eu creio que ela seja só para ajudar, sabe? Ela ajuda bastante. Tipo, ela vai ajudar bastante muita gente. Até porque, tipo, eu pedi uma inteligência para ela criar um chatbot. Ela criou e é uma coisa que eu não sabia como criar, então já ajudou bastante. Vai, é, e tipo, se você souber usar a ferramenta, você nunca vai ser substituído. Ou você pode até usar outras ferramentas, usar ela para criar outra ferramenta. Não sei. Vai, é, vai depender de você, sabe? Se você vai ser substituído ou não, vai depender unicamente de você e de confiar em Deus. Só isso. Mas realmente ele criou. Ele criou um REST controller aqui. Só que assim, ele botou no arquivo só. Eu vou pedir para ele separar em arquivos para ver. Separe em arquivos ou em classes. Aqui está um exemplo que poderia separar o código em arquivos. Ele dá toda a explicação de novo e tudo mais. Só para você ficar claro do que ele realmente está fazendo. Não, 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 não. Não acredito, não. Vou me embora. Ih, rapaz, é bom, viu? É bom demais. Sim, e aqui. Não, tá certo, tá certo. Porque eu ia dizer assim que ele tinha botado modo aqui, só que tava fazendo repositório, só que na verdade
É model ainda. Tipo, é o que buguei aqui. Porque, tipo, no MVC, a estrutura que eu utilizo tanto no Java quanto no Python é criar uma pasta para os models, uma pasta para o repository, uma pasta para os services, outra pasta para o controller. Aí, é, aí como ele botou aqui model e repository, aí deu uma bugada aqui, porque eu separo o model do repository ainda. Mas tem nada não. Tá, tá tranquilo. Cheirou. Cheirou, desisto. Hã? Não. Agora desisto de vez. Ele gerou o HTML também. Aquele não tinha gerado, quer ver? Ele não tinha gerado o HTML, eu tinha. Tinha não. Ele não tinha gerado o HTML. Ah, se bem que ele botou só. Eu acho que cortou. O HTML ficou partido. Poderia ajeitar? Bora ver. Bora ver. Eu tô ansioso pra ver esse HTML que ele botou ali ele ainda pede desculpa. Vamos ser, vamos ser dominados pelo... Cara. Não, desista. Ah, não, velho. Véi. Tem como não, velho. Obrigado. Robô simpático. Terminando o vídeo por aqui, galera. É, Desculpe, mas a gente vai ser substituído. Para que isso não aconteça, deixe seu like aí, faça sua doação, baixe os aplicativos e tchau. Valeu. Vou chorar agora.